Ni hao, seus especialistas em China, e vamos aí para mais um episódio do Elias Jabor lá no Inteligência Limitada, surge mais um liberal aí, né? Acho que claro, só para contextualizar aqui até um pouco do que a gente está debatendo, né, que é o chamado sistema Hukou. Hukou, sim. Hukou. Que é um sistema de que os cidadãos chineses, eles ganham como se fosse um passaporte, um carimbo, a palavra exata, né? É uma característica, um selo, conforme a região que ele nasce. Então, se ele é urbano, se ele é rural, e as cidades, inclusive, tem níveis, né? Tem como se fosse Tier 1, nível 2, nível 3, né? E aí, mas se for pegar a década de 70, 80, a restrição era muito maior. Então, para você sair da China rural, você fala, pô, Xangai está crescendo, tem oportunidade, tem emprego, está desenvolvendo, lá vou conseguir me empregar melhor, vou ter acesso a um emprego melhor, né? Você tinha que fazer um processo de migração que não era tão fácil. Às vezes você até conseguia fazer, mas você não tinha todos os direitos que o cidadão urbano tinha. Então o Vilela é um cidadão urbano, eu sou um cidadão rural, a gente até consegue ver aqui, mas na hora que eu for matricular meu filho na escola, talvez não consiga uma vaga ou não vai ficar na mesma escola. E aí eu entendo, e eu acho muito bacana esse debate com relação ao quanto isso conteve o processo de favelização na China e o quanto isso afetou o Brasil. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, de certa forma, são vidas. Minha avó veio do interior da Paraíba, para o Rio de Janeiro, avó Raimunda, na década de 60. E talvez no governo chinês, naquele momento, falasse, não, Raimunda, você vai ficar aqui mais tempo na Paraíba, em nome do grande projeto nacional, porque o Rio de Janeiro ainda não está preparado. E particularmente até por uma história de vida, eu acredito que as pessoas têm o direito de circular pelo seu país, e se no Rio de Janeiro, a quantidade de nordestinos, gaúchos, nortistas que vieram para Rio de Janeiro e São Paulo em busca de uma melhor oportunidade, deu certo para todo mundo? Não vou dizer que deu certo, seria irreal eu dizer isso, mas viabilizou e foi melhor para muita gente. E na China, naquele momento, década de 70, 80, não era possível. Falaria, vó Raimunda, aguarda aí que não é só hora, não é? É difícil, né, cara? É difícil, né? Então, o sistema Hukou já tem aí mais ou menos uns 2.000 anos, tá? Então, não foi nem o Partido Comunista que criou. E já foi usado várias vezes com esse mesmo objetivo, de controlar a movimentação, de limitar a movimentação das pessoas pelo país, até para cobrar imposto. Vocês têm ideia, né? O cara quer sair daqui para vender as coisas na outra cidade, lá na dinastia Ming, tinha que pagar imposto, porque o Hukou é como se fosse uma declaração de residência, um documento dizendo, olha, você mora aqui. Ele é utilizado muito hoje, né, desde aí da República Popular da China, para ter uma noção de quantas pessoas moram em dada região. Para construção de escola, fornecimento de saúde, segurança, saneamento básico. E como ele mesmo falou, deu uma segurada na favelização da China. Por quê? Quando acaba a Guerra Civil em 49, 90% da população da China era zona rural. E a China começa aí um processo de industrialização. E existiu nesse movimento de pessoas para as cidades grandes como Shenzhen. Pô, Shenzhen tinha 40 mil pessoas, hoje tem 12 milhões. E esse povo não é daqui, né? Veio gente de fora para Shenzhen, e foi para Shanghai, foi para Guangzhou, Dongguan, Foshan, toda essa região aqui que tem mais ou menos 50 milhões de pessoas. E essas pessoas vieram se mudando para trabalhar. O que ele falou ali de que se a pessoa vai para um local, se a pessoa está indo e ela se registra na polícia, naquela região, porque eu falo registrar na polícia porque tudo aqui é na polícia, né? Quando eu me mudo, por exemplo, eu tenho que ir lá na polícia e falar, olha, eu estou morando nesse endereço, para eles terem esse tipo de controle. Por exemplo, durante a Covid-0, eles sabiam quantas pessoas moravam na região por esse sistema, porque a polícia tem o registro de todo mundo, os caras falavam, bom, a gente precisa dar comida para essa quantidade X de pessoas. Então, quando a pessoa vai transferida dessa forma, com tudo certinho, não existe isso. Eu quero ir na escola e meu filho não vai... Vai ter vaga, porque o cara está registrado ali, então eles sabem que precisa ter vaga para aquela criança. E aí ele veio usar um exemplo do Brasil. Gente, assim, você tem que entender uma coisa, tá? Quem assiste isso aqui tem que entender uma coisa. A China não é o Brasil. A forma como a sociedade chinesa é estruturada, confucionismo, taoísmo, daoísmo, budismo, um monte de ismo aqui, não tem nada a ver com a brasileira. Então, usar esse exemplo, porque minha avó morava na Paraíba, ela não poderia ir para São Paulo. Cara, ela estava no Brasil, sabe? Não era a China, não era um país, não casa, sabe? É só para tentar criar um relacionamento que não tem como, não dá para usar esse exemplo. Pedro, outra pesquisa que é muito interessante de ser feita, pelo seguinte, as pessoas, primeiro que eu acho que
que é a estratégia do Mao Tse Tung, ela de deixar de urbanizar o interior, né? E criar indústrias no interior. Ela deu certo a ponto de os migrantes rurais que você está comentando, eles não queriam, eles não estavam indo para as ZEs na década de 80. Eles estavam indo para as indústrias rurais, Township and Village Enterprise, empresas de canteiro povoado, que são grandes indústrias rurais, que era no interior do país. Era para a própria província que eles estavam migrando. Então, se você for observar, por exemplo, uma pesquisa que coloque, por exemplo, o nível de renda interprovincial, a comparação de como elas crescem ou não, você vai perceber que existe processo do quê? De surgimento, Adam Smith isso, né? Do surgimento lento, gradual e seguro de novos esquemas de divisão social do trabalho, desde o âmbito local, âmbito regional, para depois o nacional. Né? Então, eu acredito que no final das contas, não que seja um fanático pela planificação, eu acho que o planejamento econômico foi o grande fato econômico do século XX e vai ser do século XXI. Claro. Mas, em grande medida, se você for falar com o chinês hoje, eles acham o seguinte, olha, ok, deu certo. Porque você está trazendo a realidade da sua mãe, da sua avó, da minha mãe, que era paraibana, sabe? Os chineses concordam com isso, ou seja, nós emitimos muitas vezes opinião, eu, você, Vilela, sobre coisas. Baseado no nosso estilo de vida, nosso modo de vida. Na China. Justamente, né? Sabe? Obrigado, Vilela. Eles nem. O que? O cara falando que a Índia que tem favela é melhor que aqui, que não tem, porque eu era proibido isso aí. Eles nem levam esse debate não existe lá. É justamente isso, obrigado. Esse é um ponto que. O Elias tocou num ponto muito interessante. Esse debate, essa ideia de. Ai, nossa, não somos livres. Cara, isso não existe na China. A gente vê um liberal no Brasil, que nunca pisou na China. Ai, porque na China as pessoas não são livres. Mano, aqui isso não existe, essa discussão. Sabe, não tem assim, meu Deus, vamos acabar com o Hukou. Isso não existe aqui, cara. O chinês não tá enchendo o saco por causa disso, mas o cara lá tá... Não é porque não existe lá que a gente não pode fazer. Não é isso, Pedro, que eu tô colocando. É que nós partimos de pontos de vista, por exemplo, eu não sou ocidental, nem sabe, eu sou sul global. Não me considero ocidental. Mas os ocidentais que se colocam no direito, muitas vezes, de falar para a China como ele tem que ser. Justamente. Um país que tem 5 mil anos. Um Estado nacional que tem 2.200 anos. Eu acho... Só o Hukou tem mais de quase 4 mil anos, maluco. E eu concordando com você que houveram vários equívocos durante o processo. Sim, não Hukou, mas sistemas semelhantes, né? Processo. Até porque o socialismo não tem receita de bolo. Não tem. Né? O socialismo é uma forma histórica que é condicionada historicamente, e é uma forma histórica que é condicionado geopoliticamente. Então, as escolhas no planejador central, como está colocando aqui, de forma debochada, no bom sentido, né? Que, aliás, o planejamento central lá é muito hard. É muito mais do que aquela época. Você está falando de preço de mercado, essa formação de preço de mercado que você vê no book, isso não é nada no processo de acumulação na China. Quem dá o tom no processo de acumulação da economia chinesa são os grandes conglomerados públicos da economia. Então, se tem mercado, formação de preço, Booking.com, ou se o preço do imóvel de Xangai é o mercado que determina, isso não tem determinação para a economia chinesa. E mais, como o crédito da China é público, né, eles decidiram furar a bolha imobiliária. Então, essa história aqui de que hoje, por exemplo, o preço o mercado determina o preço das coisas na China, o preço da casa nas cidades urbanas, mais ou menos. Mais ou menos. Porque o governo interviu na economia, furou a bolha imobiliária. Foi uma decisão do Partido Comunista, acertada, inclusive. Né? A gente pode discutir isso depois. Mas, enfim... Assim, é uma parada complicada isso aí, porque o Partido Comunista deixou essa bolha crescer e depois estourou a bolha, sabe? Meio... Né? Não tinha necessidade de deixar crescer tanto assim, né? Especulação imobiliária. Esses dias eu tava num grupo de WeChat e aí tava lá, agora não lembro que grupo que era. Alguém postou lá, a galera competindo para ver quem tinha mais apartamento. Tinha gente com 69 apartamentos, sabe? Especulação imobiliária no talo, maluco. Assim, precisava deixar chegar nesse ponto? Talvez não. Enfim, o recado é esse, os chineses, às vezes, a gente quer colocar nossos valores para eles, só que sua mãe veio para o Rio de Janeiro, teve a oportunidade, sabe? Só que na China, por exemplo, com todas essas restrições que está colocando, o filho do cara vai para a universidade, hoje o filho do chinês, hoje, o sonho dele é ser astronauta, né, ser youtuber como nos Estados Unidos, né? Ou seja, todos esses problemas gerou um caldo de convicções daquela sociedade que são completamente diferentes das nossas, entendeu? Sabe? Porque é um país que cresce, gera 12 milhões de empregos urbanos por ano, que esse é o desafio nosso,
12 milhões de empregos humanos por ano. Turbilhões E as de pessoas, reais. o que o chinês quer ser hoje? O que é que o chinês Quer quer ser ser? astronauta, quer ser cientista. O que um jovem brasileiro quer ser? Youtuber. Influência. Na China, mano, cientista aqui é adorado, cara. Todo mundo conhece, assim, ó. Eu sei de 2 casos, né? Porque são 2 casos que eu também já tinha visto na internet, assim, lendo sobre a história da China, que é o Tian Xuesan, que é o cara que desenvolveu, que criou a Air China, que era um engenheiro da Boeing aeronáutico e veio para cá por perseguição do comunismo. E o cara nem comunista era no começo. E o outro cara que desenvolveu espécies de arroz mais produtivas, né, que aí aumentou a produtividade por metro quadrado, sei lá, não sei como é que chama, quando planta comida, né? Assim, são 2 caras aqui que os caras são tratados que nem... Mano, a pessoa mais importante aqui na China durante a Covid-0 era um pneumologista ou infectologista, que é o cara que mandava nas paradas tudo, cara. Ele era mais importante que qualquer um aqui, talvez só não fosse mais importante que o Xi Jinping. Influencer, né? Então, esse esquema de sociedade que você critica dentro da sua crença de valores, ok, ela tem essa perspectiva de vida. No Ocidente, meu amigo, você vai de Washington, pega um avião, desce para terminar aqui, desculpa. Nada. Você desce no aeroporto do Washington, qual é o aeroporto lá? Washington. Tem 2 lá, tem o nacional e o internacional. Um é o Reagan. Não, Reagan. Desce daquele aeroporto, vai até o centro da cidade, é só homeless. É o nome de algum criminoso de guerra. Né? Então, se você pegar a China e Estados Unidos, até o Trump disse isso, né? Se você for para uma cidade chinesa, para uma americana, porque vão falar que a China é capaz de desenvolver nos Estados Unidos, né? Ou seja, no final das contas, o que está dando certo, né, o que está entregando o resultado para a população, não é mais esse modelo ocidental, americano. Estados Unidos hoje tem homeless tudo direito. Europa é só Em Paris? Não, a Europa... Cara, Estados Unidos, eu tenho 2 vídeos aí sobre Estados Unidos, São Francisco, Los Angeles. Mano, em San Diego também tinha, só porque eu acabei não indo lá, porque eu encontrei o Marco Gomes, a gente foi beber e aí não deu tempo. Tem muito morador de rua, cara. O país mais rico do mundo. Assim, deveria ser uma vergonha para aquele povo. Os caras ficam falando, né, que lá o estadunidense ele tem muito esse sentimento de nós somos a maior nação do mundo. Os caras são o país mais rico do mundo. Ixi, tanto morador de rua, cara. Os caras deviam sentir vergonha disso. A Europa, por exemplo, aliás, roubaram minha carteira em Paris, coisa mais chique, ser roubado em Paris, né? Sabe? Nossa. Pô, meu amigo foi roubado em Madrid, cara. Cara, é Cracolândia em Frankfurt, meu amigo. Ou seja, isso é o preço do quê? É o preço da tal liberdade, como se fala, né? Isso não tem na China. Então, no caso, quem está vencendo essa história? Qual o processo de urbanização está vencendo? A socialista ou a capitalista? Mas enfim, nosso papo é Rio de Janeiro. Não, mas conecta. Eu acho que conecta também. Eu acho que a gente pode ir para isso também. Sim, a gente está falando de cidade, né? E só para pontuar, né? Você falou a questão do imóvel, não é grande orientação de preço. Mas China também lista grandes empresas estatais, inclusive em bolsa, e publica relatório buscando superávit, buscando que as empresas deem lucro. Os caras estão O quê? A China publica dados? Não, mas o Rock diz que a China esconde tudo. Tá lá um vídeo, a grande mentira da China. Vocês têm que se decidir aí, minha gente. não sei para a China. Ele foi para a China. Né? Ele foi. Bom, mas aí, para além disso, de que eu acho que existe não é só no imóvel, eu acho que tem grandes guias de preço, inclusive nas grandes empresas chinesas. O Partido Comunista furou a bolha da imobiliária. Mas não falo só de imobiliário, falo assim, estatais chinesas têm ação na bolsa e publicam relatório. Mas são duas coisas, Pedro. É uma diferença básica que as pessoas não percebem. Não é porque você é orientado ao mercado, você visa o lucro. Não, só estou dizendo que não é só o preço do imóvel. Sabe por que eu falo isso? Porque na China, vamos lá. Como que é, Elias? Não é porque você... Não, mas eu ia só pontuar esse... Eu falei demais, cara. Vai lá, Pedro, fala. Mas falando do processo de urbanização. Eu tenho várias críticas, né, aos Estados Unidos e ao modelo. Não vou ficar aqui, né, numa defesa intransigente dos Estados Unidos. Mas algumas coisas fatos também, né? A gente pode pegar Xangai e Pequim, que realmente são cidades fenômeno. Agora, vamos lá. O interior, né, da China, o interior dos Estados Unidos. A gente está falando de uma renda média, renda per capita, nos Estados Unidos. O cara interior, lá, tá no estado, não tá em Nova York, não tá em Atlanta, tá no interior. Ele vai ter uma renda média 5 vezes maior do que o cara que tá aí no interior da China. Será? Então, assim, também colocar um pouco... Baseado em que isso aí? E outra, o ponto mais importante aqui já dizia, né, Maria Conceição Tavares, a gente não come PIB, né? O cara come comida. O que dá para comprar com essas 5 vezes mais? Dá para o cara comprar uma casa? Dá para o cara comprar um carro? Dá para o cara se alimentar com comida de verdade? Que é uma coisa que aqui na China a gente come muito bem, muito vegetal.
muito legume. Dá ou não dá? Essa é a questão importante. Ah, porque o cara ganha 5 vezes mais. Mas aí vai ver o preço de comida, fruta, verdura, tipo, é um absurdo, sabe? E aí, o que dá para comprar com esses 5 vezes mais? Um pouco peso nas coisas, que parece, cidade americana, cheia de morador de rua. Mas, cara, o cara tem um nível de empregabilidade enorme, uma produtividade enorme na cara. 30% dos moradores de rua dos Estados Unidos são empregados. E eles não ganham o suficiente para poder pagar um aluguel. Tá? Ah, empregabilidade, parabéns. O cara é empregado e mora na rua porque o cara não tem o suficiente para poder pagar um apartamento, uma casa. Naquelas instituições, no modelo econômico que se criou. E se o cara tem um emprego médio, ele tem um poder de compra enorme. Isso é fato. Você vê quantas pessoas do mundo tentam migrar para os Estados Unidos, e quando você vai para os Estados Unidos, você vê, né, aquele poder de compra ali no mercado. Tem tido problemas recentes, está ficando mais caro, inflação, mas é impressionante. A gente está falando de uma renda média, né, do interior dos Estados Unidos, comparando com o interior da China, 6, 7 vezes maior. Ué, era 5. Você tem que decidir, cara. 5 para 6 para 7 tem uma diferença bem grande, né? Parece informação tirada do vento, né, cara? Agora, falando de... Tem outra cidade, a gente não precisa falar só de Estados Unidos. A gente vai ter Tóquio, a gente vai ter Seul. Seul teve favela. Tem Só favela. que o país cresceu tanto, Seul tem favela. ficou tão desenvolvido, ficou com uma renda média tão alta, que boa parte das favelas naturalmente se resolveram. Naturalmente. Então, a natureza absorveu a favela. O urbanismo ele faz uma regeneração daquele território e começa a investir. Se você ficar preso eternamente, aí vai. E é um bom debate, industrialização, do Brasil ser competitivo, voltar a ser competitivo. Se você tiver uma renda média ou uma renda baixa, você não vai sair do problema da favela. Você pode até não ter a favela, mas você vai ter um apartamento de 12 metros quadrados que tem 3, 4 pessoas. Coreia do Sul. Que você olha de fora, o prédio até parece ok, mas você tem uma favela ali dentro. Coreia do Sul. Do ponto de vista de condições, né, subhumanas de moradia. O que fez Seul superar isso, né, e várias outras cidades. Puta, até hoje, tem um vídeo, teve uma brasileira que foi lá, ficou em 3 metros quadrados, irmão. E aí, Seul é isso aí até hoje, cara. Até hoje. E a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Coreia do Sul e o Japão, eles tiveram dinheiro dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, muito por anticomunismo, em parte por fascismo. Né? Vamos continuar apoiando os fascistas que moram aqui. Pelo mundo, que foi a renda. A renda tem que subir, a produtividade tem que subir. E aí nossos modelos, claro, né, a gente vai divergir bastante nisso. Mas a gente não precisa pegar o modelo americano. Tóquio, que inclusive, né, mesmo com a China tendo mais de 1 bilhão de habitantes e Japão bem menos, conseguiu manter uma metrópole impressionante, a maior do mundo. Né? Tóquio vai ter aí 40 milhões de habitantes, maior do que Xangai, que tem um sistema de metrô impressionante, que tem um nível de conservação impressionante, né, que tem uma qualidade de vida impressionante. Fora do modelo socialista. Então eu tenho críticas aos Estados Unidos, inclusive de modelo de urbanização. De novo, né? Quanto de dinheiro dos Estados Unidos entrou em Tóquio, né? Os caras chegam naquele nível. E aí, ao mesmo tempo que os Estados Unidos injetava dinheiro no Japão para reconstruir o Japão e colocava vários fascistas e criminosos de guerra no poder no Japão, que eles salvaram daqui da China. Os caras fizeram mais de 600 viagens de navio da China para o Japão para salvar criminosos de guerra. E, ao mesmo tempo, eles embargavam a China. Eu prefiro muito mais o modelo europeu, que é muito mais menos carro, mais metrô, mais trem, mais conexão de transporte público. E digo isso porque eu vou diariamente para a Câmara de Transporte Público, vou de metrô. Então, para mim, a cidade que funciona é essa, não é a cidade guiada por carro. Né? E a Ásia também é um baita exemplo. A China, quando investe em metrô, acha um golaço a questão de cidades grandes, mas você vai ter isso em Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão. O asiático até ele tem menos problema com morar muita gente junto, com prédios, cidades grandes, né? Que infelizmente eu acho até queria ouvir um pouco da sua opinião, porque a esquerda brasileira, né? Peraí. É só fazer um adendo ali, né? Ele falou ali em modelo europeu. A gente tem que lembrar que a riqueza da Europa vem das colônias. Então é muito fácil construir muita coisa, aquelas igrejas, monumentos, castelos, quando se roubava dos outros, né? O dinheiro vinha praticamente de graça. Então, esse modelo europeu é muito bonito porque era roubado dos outros. Hong Kong, Singapura eram e são em parte ainda paraísos fiscais da Inglaterra, né? Não, hoje em dia não é mais da Inglaterra, ambos, né, são independentes, mas em parte ainda continuam sendo paraísos fiscais. É uma coisa que Macau, né? É uma lavagem de dinheiro absurda. E eu vejo isso dentro da Câmara Municipal e acompanhando o debate nacional. Ela criou essa rejeição ao incorporador, ao maldito empresário, e aí tem que ver qual é o modelo.
Mas assim, ele não quer prédio, né? Como eu disse, se agarra na casa. Tem até aquele filme Bacurau lá, aí tem a casa na frente da praia, não pode tirar de jeito nenhum. Isso, como é que você vai dar escala? Bacurau na praia? Para uma cidade como São Paulo, de mais de 10 milhões de habitantes, uma cidade do Rio, mais de 6 milhões de habitantes, se você não desenvolver, se você não deixar, tem incorporação grande. Como é que a gente resolve esse problema de escala? E por que a esquerda brasileira é tão apegada, né, contrária a essas regras de desenvolvimento das cidades? Cara, aqui, eu vou falar um exemplo aqui antes que o Elias dê uma surra nele, eu vou falar aqui. Mano, eu moro numa cidade que tem quase 5 milhões de habitantes. Aqui, eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Quem quiser achar aqui no canal. Tem uma avenida que era para sair na rua da fábrica que eu trabalho. Os prédios que é onde acaba a avenida, que integra com a rua da minha fábrica, os caras não aceitaram sair. Simplesmente não aceitaram sair. Não aceitaram a oferta do governo e a avenida acaba lá. Acaba a avenida. 4 pistas e umas ruazinhas pequenininhas assim. Sabe? Aqui também é assim, cara. Em larga escala. Pedro, primeiro que a produtividade de trabalho da China, ela é 38% em comparação ao americano. Ou seja, o nível de produtividade dos Estados Unidos é Esses dados aí a gente pode acreditar, tá? quase 3 vezes maior que a América chinesa. A produtividade de trabalho na China. Isso reforça meu ponto. Como que o país que tem é o país mais rico do mundo, é o país que mais gera riqueza no mundo, né? E você pega Dallas, por exemplo, pega qualquer capital chinesa, é um desafio que eu te faço sabe? Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria pra ele pra lá. Escolhe o que faz assim e pega uma passagem de trem ou de Olha, dinheiro provavelmente ele ia ter, né? Que ele ia ganhar um salário caprichado morando em Xangai, que provavelmente eles pagavam as despesas dele em Xangai, né? Mas óbvio que não vai dar dinheiro pro cara viajar pra cá. O cara que se vire, não é liberal? Vai merecer. avião para qualquer capital de província do interior da China. Qualquer uma, pode escolher qualquer uma, a mais pobre de todas. A mais pobre, vai para lá e compara com qualquer cidade americana. Maluco. Capital de estado. E compara. Tem comparação, Tem cara. mendigo na rua, estão Não todo tem. mundo empregado. Quem vive melhor, com mais segurança. Se tem drogas nas ruas. Cara, eu falei, quase 5 milhões de habitantes, eu nunca vi um morador de rua na minha cidade. Uma pessoa, faz quase 3 anos que eu moro aqui, eu não vi uma pessoa em situação de rua. A segurança aqui é absurda. Por quê? Ninguém pode andar armado. Nem a polícia comum anda armada, cara. Ninguém anda armado. Pode sair a qualquer hora do dia e da noite. Aqui no centro, aqui nessa... Às vezes eu me perco na direção aqui. É aqui no centro aqui. Tem uma parte de uma rua que tem vários restaurantes um do lado do outro. Cara, dá 11h30 da noite, tá lá a família comendo. Com criança, cachorro. E é de boa, cara. Pode sair com o celular, com o que for. Eu esqueço, às vezes, a porta de casa aberta e zero medo. Estados Unidos não tem como, cara. Ou seja... E sem contar transporte, né? Minha irmã mora em San Diego, mora lá numa vilazinha lá que parece a rua parece os Simpsons, sabe? Eu devia ter gravado um vídeo lá, inclusive, no subúrbio. Mas se tu não tem carro lá, tu tá morto. Acabou. Não tem como se deslocar, cara. Estados Unidos, por que eu falo dos Estados Unidos? Porque é o grande, não é o teu caso, evidente, que é um cara mais com inteligência acima da média entre os liberais. Porque é o grande, né, Paradise, os Estados Unidos é a grande referência, sabe? Então, a comparação com qualquer cidade chinesa, capital de província, qualquer cidade americana indigesta, só vai provar a superioridade do sistema chinês em relação ao americano. Então, esse é o ponto. E mesmo Tóquio, Seul e Hong Kong, por exemplo, sabe, é incomparável com qualquer cidade chinesa. É incomparável. O nível de desenvolvimento, a questão das smart cities, por exemplo, Cara, o nível de arborização, eu tenho um vídeo no Japão, em Tóquio, vocês assistem ali, mano, é só prédio, cara, em Tóquio, é só prédio. Tem uma área lá perto do Palácio Imperial que tem bastante árvore, tem uma área perto de Shibuya que tem bastante árvore, mas, cara, eu moro numa cidade que é top 10 em arborização na China, porque os caras meio que competem aqui, é uma maluquice, é um absurdo o nível de arborização aqui em cidade grande. é incomparável. Aí de Tóquio eu vou discordar muito. Não, vai pra China, amigo. Eu vou, assim, vai pra China. Aí você vai falar, putz, é verdade. E é por causa do capitalismo. Tudo bem, mas você vai falar que é verdade. Agora, como enfrentar essas questões? Não tem nada contra o incorporador, não tem nada contra o empresário, muito pelo contrário. Não tem nada contra a propriedade privada. Pessoal, eu não tenho nada contra a propriedade privada, só acho que ela tem sua historicidade. Né? Vai chegar uma hora que a propriedade privada de produção não vai entregar mais o que a sociedade demanda dela. Então vai ter que ser trocada por outra forma. Essa que é a questão, entendeu? Então a questão não é incorporadora. O meu problema não é com o incorporador, com o empresário
É com a financiarização da terra, meu amigo. Esse que é o problema. Então, todas essas cidades que você está falando como exemplo, elas se basearam em quê? Indústria. Primeiro veio a indústria, depois vieram os meios de transporte, né, etc, etc. Ou vice-versa, mas baseado na indústria. É isso aí, né? É o liberal passando vergonha, né? Os caras não podem ver uma vergonha que ele sai correndo pra passar, né?